um prazer estar aqui na Top FM. Eu queria agradecer muito o convite e poder falar um pouquinho do que o SESI tem feito na parte esportiva. Mais do que equipes de competição, equipes de alto desempenho, que acabam trabalhando bastante com a questão do exemplo, uma das principais colaborações que o SESI traz para a sociedade é o esporte de maneira gratuita, né? Hoje nós temos quase 100 mil jovens do programa Atleta do Futuro que praticam esporte no SESI e em convênios com as prefeituras, sempre de forma gratuita. Então nenhuma criança hoje que frequentar o SESI de 6 a 17 anos, que procurar o SESI aqui de Bauru, ele não paga nada para fazer esporte. Seja ele natação, seja ele judô, que é um centro de referência nosso do estado aqui de rendimento do judô aqui de Bauru, ou a natação, enfim, todas as modalidades são gratuitas. Essa foi uma política implementada na gestão passada do presidente Paulo Scaff, que permeia até hoje sempre o esporte sendo atendido de forma gratuita. Bom dia, Eduardo. É sempre um prazer estar de volta aqui na Top FM. E desses 100 mil atletas do programa Atleta do Futuro que o Alexandre acabou de mencionar, nós temos 3 mil só na região de Bauru. E dentro do SESI, aqui dentro da unidade do SESI, 1.000 e 2.000 em parcerias com as prefeituras, com uma perspectiva de ampliarmos isso daí, porque temos espaço para isso. O investimento do SESI é realmente na formação da criança, na educação através do esporte. E sabe, Eduardo, iniciativas como essa são extremamente importantes para a sociedade. Hoje a gente compete com rede social, com jogos eletrônicos, então as crianças cada vez mais se afastam da prática esportiva. E no caso as instalações não se autoanimam. Se você não tiver professor, aula, competição, viagem, não motiva e as crianças acabam desistindo do esporte, o que é muito ruim, vai envelhecendo a sociedade, a gente acaba pagando o preço alto na saúde lá no futuro. Hoje foi apresentado o elenco do time de vôlei do SESI. O que a gente pode esperar para esse time? O que vocês podem falar? Uma equipe extremamente competitiva, ela é a equipe mais alta, em média, nessa Superliga. Nós temos 2 atletas estrangeiras, né, a Palácios e a Dilf, que veio agora, a Valentina, que realmente vem colaborar bastante com essa equipe nossa. E o principal é que não é só uma equipe adulta, ela vem com toda a base, né? Hoje é muito fácil você pegar uma entidade e investir no esporte adulto. Por quê? O esporte adulto lhe dá mais visibilidade, você tem uma ascensão muito maior, as pessoas acabam olhando na televisão e falando, olha, identificam com a marca. Agora a gente trabalha muito fortemente a base. São esses 100 mil alunos e aqui a gente vai ter o Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-21 e equipe adulta. Eu acho que esse é um projeto que já nasce vencedor por trabalhar com todas as categorias. O primeiro confronto, os primeiros vão acontecer. Se bem que os times sub já estão participando de campeonatos, estão fazendo bonito, já estou sabendo aí. E Campeonato Paulista e depois o campeonato, a Superliga, né? Dá para projetar aí um desempenho melhor do que foi o time do Bauru? A gente espera ficar entre os 4. Eu acho que a nossa meta desse ano é já ficar entre os 4, tanto no Paulista como na Superliga. Tentar fazer a final do Paulista, que a gente tem grandes condições de chegar a esse resultado. Mas a nossa meta é ficar entre os 4. E depois ali a gente sabe que ficar entre os 4 são questões de pequenas coisas que interferem no resultado. O atleta chegar em condições físicas, não ter nenhum tipo de lesão no meio do campeonato. Às vezes você perde um atleta forte no meio do campeonato e isso acaba deixando o time numa situação muito ruim, mas nossa meta é ficar entre os 4 e no Paulista ficar entre os dois finalistas. Essa decisão de trazer o time de vôlei aqui para Bauru, partiu de quem? Por que vocês optaram aqui? Essa é uma boa pergunta, Eduardo. A gente, na gestão do presidente Paulo Scaff, ele investiu muito na educação e no ensino em tempo integral. Então a gente tinha unidades que funcionavam em prédios alugados, prédios cedidos pelas prefeituras. Isso acontecia em Santo André. A nossa equipe de voleibol feminino era em Santo André. Em Santo André nós tínhamos 3 unidades externas, que eram em terreno de prefeitura, e em Santo André a gente não conseguia terreno para construir escolas como a gente conseguiu pelo interior do estado. Então, o que tomou de decisão? Vamos trazer as escolas para dentro do SESI, que a gente tinha uma unidade grande, vamos verticalizar, e para isso a gente precisaria de todas as instalações esportivas. Como uma equipe de rendimento ela ocupa muito tempo do ginásio, a gente precisava tentar encaixar essa equipe de voleibol para não parar com o projeto que a gente tinha feito nessa região de Santo André e trazer para uma cidade. Paralelo a isso, os Mandalite foram nos procurar em São Paulo, porque os 2 estudaram no SESI de Bauru, a mãe foi professora do SESI Bauru, e falaram, olha, a gente queria muito que vocês pudessem ajudar a gente a melhorar o projeto lá em Bauru. Aí aquele sinalzinho apareceu, né, aquela ideia, e o presidente falou, não, vamos fazer uma fusão, então, vamos levar o time para Bauru. E lá nasceu o projeto SESI Vôlei Bauru, que a gente anunciou em dezembro do ano passado.
naquele momento ainda teve uma surpresa grande lá, que foi o ginásio, não estava muito na nossa expectativa, mas que foi muito bom. E logo na sequência a gente trouxe as categorias de base agora em janeiro, e em julho agora a gente resolveu a equipe adulta, terminando com tudo que foi prometido naquela reunião na OAB, que foi em dezembro. Eu acho que você estava também, Eduardo. Eu estava lá e queria perguntar para o Clóvis que essa missão dada, né, Clóvis, missão cumprida, é a questão do ginásio. Então a coisa está caminhando mesmo, né? Caminhando a passos longos. Para você ter uma ideia, agora em agosto vai iniciar a terraplanagem de forma até antecipada, porque o presidente ele tem a seguinte máxima: ninguém é obrigado a combinar nada, mas a partir do momento que combinou, tem que fazer a tempo e hora. E você percebeu lá no dia, ele falou: olha, você vai ter que dar um jeito desse negócio acontecer até o final do ano. Tá, o senhor determina. Tanto é que o Paulo Scaff, o que ele fez na época? Ele mandou desmembrar o processo de licitação do projeto e da terraplanagem, para que se desse continuidade, para que não ficasse um hiato muito grande. Falou: vai começar a chuva no final do ano, vocês vão fazer. Ele tem uma visão tão boa e ele tem uma responsabilidade tão grande com o que ele fala. Ele diz o seguinte: o Paulo Scaff passa, mas a imagem do SESI fica. E o meu trabalho é esse. Meu trabalho é fazer a coisa acontecer. E, sem sombra de dúvida, para você ter uma ideia, se você me dá licença, eu estou no SESI há 38 anos. Desses 38 anos, 1/3 desse tempo eu trabalhei com esse presidente. É agora licenciado, que ele está caminhando para uma pré-candidatura aí para governo do estado. É um momento que a gente fica apreensivo, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque acho que nós merecemos um empreendedor, uma pessoa diferenciada conosco. Mas o que trabalhando com ele? Quando comecei a trabalhar com ele, as escolas eram uma coisa. Hoje é uma realidade. Como bem colocou o nosso superintendente, hoje as escolas estão dentro de um padrão físico que apoiam a educação, que complementa a educação. E no esporte não é diferente. E no esporte, ele investe no esporte porque ele acredita no esporte enquanto educação. Paulo Scaff entende o seguinte: aquele atleta, a base é muito efetiva para nós, porque aquele atleta que cresce ali, ele cresce no nosso meio. Ele vai servir de referência para o aluninho que está começando lá no primeiro ano. Então, e para você ter uma ideia, o que vem mais? Além do ginásio, eu tenho uma ótima notícia para você. Lá no nosso prédio, na rua Rubens Arruda, nós temos 2 quadras externas. Essas 2 quadras externas virarão um ginásio. Elas serão 2 quadras cobertas, ele caminhando, aquele jeito, aquele dia você brincou comigo. Pô, vocês combinaram isso. Não tem combinado. Ali você tem que estar preparado e não combinado. Exatamente. Com ele. O que aconteceu? Eles passando assim, a criançada brincando, lá nós temos um sombrite, ele falou assim: mas esse pessoal brinca no sol, aqui faz um sol danado, né, Cláudio? Eu falei: sorvê, agora o vôlei vindo pra cá. Pelo amor de Deus, manda ver isso daí. Pede para a diretoria de obras verificar, para cobrir essa quadra aqui. Nós precisamos dar o de melhor para essas crianças. Inclusive foi licitada a obra já tem provavelmente, acho que nos próximos dias a gente deve ter uma construtora vencedora para cobrir essas quadras. Porque é um processo mais rápido, né? Mas quer dizer, nós estamos de presente em presente. E isso não é um pensamento isolado, isso é uma visão empreendedora de quem gosta do que faz e faz bem feito. E esse ginásio, com a capacidade, se não me engano, acho que é 5 mil, né? 5 mil lugares. 5 mil lugares, e também não vai ser uma exclusividade só do vôlei, é um equipamento que a cidade vai poder usar, outros... Não, esse é um ginásio poliesportivo, né? A gente tem acompanhado bastante o esporte na cidade, a gente sabe a dificuldade que o basquete tem aqui, ele acaba sempre indo muito bem, foi o atual campeão do ano passado, né? Dessa temporada não, mas do ano passado ele foi campeão, chegou entre os 4 melhores, e tem essa dificuldade, quando chega tem que jogar fora. Então isso é um problema para as equipes. Então hoje acaba dependendo do panela de pressão, que é um bom ginásio, mas é um ginásio mais antigo. A prefeitura tem todas as dificuldades que as prefeituras atuais têm hoje de manutenção, enfim, do orçamento. E esse ginásio poderá ser utilizado por todas as modalidades aqui da cidade. Então é um ginásio poliesportivo. Então ele contempla futsal, handebol, basquete, vôlei.
Então é um ginásio que precisa ser usado. Uma construção dessa, o presidente outro dia me falou, uma construção que você vai investir 15, 16 milhões para uma única modalidade, é rasgar dinheiro. Então você tem que, na verdade, contemplar tudo o que precisa na cidade. Inclusive, esse ginásio, ele está todo adequado, ele tem uma arquibancada retrátil na parte de trás que se transforma num palco. Então os shows podem ser feitos lá dentro também. Então isso também é uma novidade, eu não sei se todos sabem, mas é que ele está toda uma estrutura de som para fazer shows também lá dentro. Nós ganhamos um espaço cultural ali. E é um espaço escolar também. Foi uma decisão do Paulo Scaff fazer esse ginásio dentro do SESI, ali dentro do nosso terreno do SESI, Gerson Trevisani Duda ali, porque ali, além de servir as modalidades esportivas, ele é um ambiente escolar, ele gera aquilo que nós conversamos a respeito da pedagogia do exemplo. A criança vai conviver de perto com seus ídolos. E falar um pouquinho sobre a construção, a terraplanagem parece que está prevista para agosto, como é que está o cronograma de obras? Adiantado. Está adiantado, agora em agosto começa a terraplanagem, provavelmente em meados de setembro, no máximo no começo de outubro, já está a licitação na rua, a licitação tem os seus prazos legais, provavelmente no início do ano a gente já começa a construção desse ginásio, uma obra de 12 a 15 meses, mais ou menos. É um projeto pré-moldado, então é um projeto mais rápido, por isso que a gente perde mais tempo para elaborar do que para a própria execução, né? O projeto de concreto você tem uma execução curta e aí constrói mais rápido. Falar um pouquinho sobre o judô. O judô também aqui em Bauru é esporte de alto rendimento e tem talentos aí. Dá para apostar que um desses aí pode estar nas Olimpíadas do Japão? Apostar é o nosso forte. A gente aposta no sucesso, aposta nos resultados e nós temos sim talentos, tanto é que nós já temos 2 atletas da seleção principal de Bauru, que é o caso do Maico Marcelino e da Laislane, que a Laislane com apenas 17 anos está entre as 4 melhores na seleção principal, disputando a sua vaga junto com a Mayra para as Olimpíadas do Japão. E eles voltaram agora do torneio sul-americano da equipe principal, onde vieram um campeão sul-americano pela principal e um vice-campeão sul-americano pela principal. Então isso já nos credencia a apostar nisso. Além de tudo, é uma equipe de base fantástica. Nós temos atletas da seleção de base aqui, da Confederação Brasileira de Judô, e resultados efetivos. Nós temos uma equipe técnica muito forte, aprimorada, alinhada com a política da Confederação Brasileira de Judô e levando o SESI para isso, porque é uma condição do nosso presidente, do Paulo Scaff, que nós não patrocinamos nada, nós não fazemos nada. Nós criamos condições de vida, de crescimento, de sociabilidade para o aluno, para a criança. Então é assim que acontece. E a confederação encaixa conosco e hoje nós estamos lá com o técnico da seleção de base brasileira, é o nosso técnico. Dentro da simplicidade, da modéstia, ele sempre acredita no que ele vê, mas ele está bastante otimista e nós também. O Marinho tem feito um excelente trabalho na condução do nosso projeto de judô. O Michael Marcelino e a Laislane vão, com certeza, a gente vai lembrar muito do nome deles. São atletas que talvez não consigam estar no Japão, a gente depende do resultado, mas eles são muito jovens, são atletas de 17, 19 anos, então com certeza eles vão ter um longo passo aí para que eles possam crescer, né? E, além do Marinho, a gente tem o Marcos e a Renata, que tem feito um excelente trabalho aqui no Judô de Bauru, e aí a gente vai colher esses frutos, né? Já é um trabalho que já começou desde 2009 e agora está já revelando atletas para a seleção brasileira. Para a gente finalizar, então, podemos dizer que o SESI é uma escola de campeões. Nós temos um slogan nas inaugurações das escolas. O slogan do Paulo Scaff é que as pessoas crescem o Brasil. E nas escolas eu fico orgulhoso como cidadão, nem como funcionário, de ver lá fábrica de bons brasileiros. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, formar gente, sabe, campeões, acontece. Agora, bons cidadãos brasileiros que vão fazer a diferença para nós, isso é uma obrigação de cada um de nós. E isso, o SESI, a sua alta gestão,
faz com muita eficiência. Acho que é realmente apostar nas pessoas, investir nas pessoas. É isso que o SESI tem feito. Aqui em Bauru a gente tem alguns outros exemplos, além do SESI. Pega a BDA, que tem um trabalho com o Cláudio Zopponi, muito bom, fantástico. E o Zopponi ele é muito parecido com o Paulo Scaff nesse aspecto. São empresários que investem muito no esporte. Eles dão oportunidade às pessoas. É isso que as pessoas precisam, oportunidade. Às vezes o garoto não tem oportunidade, acaba entrando por outro caminho. E o que eles fazem? Dão oportunidade. Dá oportunidade, com certeza você vai colher frutos melhores.